Próxima questão, questãozinha da UFT do ano de 2024. Dá um pause no vídeo, lê a questão, tenta resolver sozinho e aí se você não conseguiu, vem para a gente resolver junto. Mais uma vez, né, o texto nos traz aqui, bastante informações que não são úteis para a resolução da questão, são somente informações, mas qual a primeira coisa que você vai fazer? Dar uma lida geral na questão, inclusive nessa parte que não tem informações importantes, tem que ler tudo. Depois que você lê todo, você vai reparar que daqui para frente começam as informações relevantes. E dentro dessas informações relevantes, o que a gente vai procurar? O comando da questão. Lembra que nós falamos agorinha? Ou está no começo, ou está no final. Qual o comando dessa questão? O que ela está mandando eu fazer? Nesse caso aqui, a minha questão, bem aqui no final, ela me fala, assinale a alternativa que representa a diferença de potencial no momento em que o sensor é acionado. Então ele quer saber quanto que vale a DDP, a diferença de potencial, no momento que o sensor é acionado. Se vocês relembrarem do que a gente estudou, diferença de potencial na física, DDP é representado pela letrinha U. Né? Então essa questão está querendo que eu calcule quanto que vale... Rapaz, só tem um feio aqui, ou que está ficando desajeitado. Quanto que vale o U? Não gostei desse U, não. Quanto que vale... Oxi, não é possível. Aí, isso aqui ficou melhorzinho um pouco, né? Não foi muito... Não. Aí. Essa questãozinha, ela tá me perguntando quanto que vale o U, a diferença de potencial. Certo. Para mim descobrir essa diferença de potencial, quais foram as informações... Eita. Eu não vou começar esse vídeo de novo, porque essa aqui já é a quarta tentativa. Minha mulher já me atrapalhou, o cachorro já latiu. Então vai ficar desse jeito. Quais foram as informações que ele me deu para me resolver essa questão? Primeiro, ele me fala aqui que a resistência desse sensor vale 0,5 K ferradurinha. Então a resistência que a gente representa pela letra R vale 0,5 K ferradura, que já nós vamos falar o que são esses trem. Além disso, ele também me falou que esse sensor ele é acionado quando a concentração de CO2 for 40%. Então, quando a concentração for 40%. E a última informação que ele me deu está onde? Se pergunta bem aí. Se a questão trouxe um gráfico, significa que eu preciso das informações desse gráfico para resolver a questão. Se vocês observarem, quando o sensor é acionado, a concentração de CO2 ela vale 40%. Está bem aqui no gráfico. Quando a concentração de CO2 é 40%, eu tenho um valor correspondente ali, ligado com ele de corrente elétrica. Então eu tenho uma corrente elétrica, que na física a gente representa pela letra I, de 12, e qual que é a unidade de medida? Não posso esquecer MA, que está aqui dentro. MA. Beleza. Tirei os dados, o que eu preciso agora? Bom, eu estou caçando o valor da DDP, que é o U, eu tenho a resistência, eu tenho uma tal de concentração e eu tenho a corrente elétrica. Eu vi alguma fórmula que une esses negócios aí, descobre a DDP? Vi, né? O quê? A primeira lei de Ohm. Se você se relembrar da primeira lei de Ohm, o que ela vai dizer? Opa, esse trem aqui não está querendo dar certo hoje não. Assim. Ela vai dizer que a resistência é igual à diferença de potencial dividido pela corrente elétrica, ou o famoso RUI, né? Esse R significa resistência, esse U significa diferença de potencial e esse I significa corrente elétrica. O que a gente pode fazer? Você pode substituir os valores aqui e encontrar a diferença de potencial, ou você já pode isolar o U. A gente não está querendo descobrir o valor do U, eu posso já deixar ele sozinho. Eu posso deixar ele isolado aqui já. Como que eu faço isso? Para esse U ficar sozinho, tem um I que está aqui embaixo dele me atrapalhando, do mesmo lado da igualdade. Eu tenho que pegar esse I que está dividindo e quando eu jogar ele para o outro lado da igualdade, ele vai passar multiplicando. Aí eu vou ficar o seguinte, esse I sai daí e ele passa lá para o ladinho do R, multiplicando.
e eu fico com o URI, né? Que a gente falou também em sala de aula, o tal do URI. Agora é só substituir e resolver. O meu I, que é a corrente elétrica, ele vale 12 miliamperes. Se você não está lembrado, que nós também falamos na outra aula, esse Azinho aqui, ó, deixa eu passar uma setinha para cá, significa amperes, é a unidade de medida da corrente elétrica, certo? Esse Mzinho aqui, ele é um prefixo chamado de mili, e você, eu tenho certeza que lembra quanto que ele vale, 10A, eu sei que você acertou, menos 3. Beleza. Então, na hora de eu colocar a minha corrente elétrica aqui, o que eu tenho que fazer? 12 mili, 10A menos 3, e vamos colocar a unidade de medida, porque foi bacana, na outra. Vezes, o R é a resistência, e de novo, ó, nós temos essa ferradurinha aqui, que ela significa ohm. O ohm é a unidade de medida de resistência elétrica, certo? E esse Kzinho aqui é um prefixo chamado quilo. Esse quilo ele é igual a 10 elevado à terceira. Então, no lugar do quilo, a gente coloca 10 à terceira. Como é que vai ficar isso aqui? 0,5 vezes 10 elevado à terceira e o ohm. E tudo isso tem que ser igual a DDP. Só para mim ver, tá começando a sair do quadro, eu vou chegar só um pouquinho para o lado aqui, só para caber. Show, show de bola. Beleza, o que eu vou fazer agora? Resolver, né? Muito fácil. 12 eu multiplico pelo 0,5, ou seja, os números que estão sem a base 10 aqui, eu vou multiplicar, né? Vou pegar o 12 e multiplicar pelo 0,5. 12 vezes 0,5, todo número multiplicado por 0,5 é igual a metade dele. Eu vou conservar a base 10 e vou somar, esses dois expoentes aqui. Eu tenho menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 vai dar exatamente 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 6 vezes 1 é 6. Ou seja, a minha DDP vai ser igual a 6. E a unidade de medida que faltou? Minha DDP vai ser... Opa, deixa eu arrumar aqui. Ficou feio de novo. Esse U hoje está me judiando. A minha DDP vai ser igual a 6 amperes vezes ohm, que é a mesmíssima coisa do que 6 volts. Ampere vezes ohm equivale a volts. Gabarito letra B de borracha. Fechou?